eu tenho um pouco de medo, de preocupação, de estudar sobre as profecias de Daniel e o Apocalipse. Mas por que esse medo, essa preocupação? Porque eu estou vendo elas se cumprirem. E conhecendo-as, eu entro em parafuso ao ver o que está sendo reservado para a humanidade. São coisas tremendas que hão de vir e nós precisamos estar preparados. Uma das coisas que me chama a atenção é que a maioria da humanidade, a maioria dos cientistas, eles têm uma loucura, uma ansiedade para provar que Deus não existe, que a Bíblia não é a verdade. Só que a própria ciência está se provando que ela está errada. Recentemente, ao lançarem este telescópio James Webb, ele tinha um propósito de descobrir o início do universo quando a ciência supôs um suposto Big Bang, uma explosão. E a partir de uma explosão surgiu tudo o que nós conhecemos. Isso contraria todos os princípios da ciência, da lógica. Na visão da evolução, há 13 bilhões e meio de anos, houve uma grande explosão. Mas eu faço uma pergunta. Para ter uma explosão, nós temos que ter alguns ingredientes e nós temos que ter alguma coisa que proporcione aquela explosão. Não tem como você gerar fogo se não tiver oxigênio, se não tiver uma chama e alguma coisa que alimente aquela chama. A ciência, então, queria provar que havia o universo surgiu do nada. De repente, surgiu alguma coisa. E eu faço a seguinte pergunta a vocês. 13 bilhões e meio de anos. Para cá, surgiu todo esse universo esplêndido. Tudo que conhecemos, o que não conhecemos, o que iremos conhecer. Muito bem. Mas o que existia antes? Antes dos 13 bilhões e meio, existia alguma coisa? E a ciência, então, tentando explicar o que eles diziam. Que surgiu o hidrogênio. O hidrogênio causou a explosão. Passou alguns milhões de anos, surgiu o hélio. Depois passa alguns milhões de anos, surge o oxigênio. Passou alguns milhões de anos, surge os oxigênios, os demais produtos metálicos da natureza. E tudo isso foi se incorporando. E aí surgiam as estrelas, os planetas, os satélites, os cometas, os asteroides. E chegou esse planetinha, que quando nós olhamos para o universo, nós vemos a insignificância dele. E aí, nesse planetinha, surgiu a vida. E eles dizem que a vida surgiu da água, né? E aí existe até um ditado popular que diz assim: aonde há água, há água. Não quer dizer que onde há água, há vida. A vida pode existir na água, mas não quer dizer porque tem água, tem vida. Isso aí é uma utopia. Só que agora, com esse telescópio, o que aconteceu? Descobriram que o universo surgiu pronto, perfeito e adaptado e completo para a existência da vida. Aí, esses cientistas famosos que criticavam aqueles cientistas que falavam da criação, do surgimento de um universo pronto,
adaptado e perfeito à existência de uma vez só? O que eles fizeram? Em vez de falar, nós estávamos errados, cometemos um equívoco, eles simplesmente viraram o telescópio que foi criado para isso, para ver coisas que não têm o menor sentido. Então nós vemos que a ciência, ela continua trabalhando para provar que um Criador não existe. E isso faz com que nós tenhamos uma convicção muito maior ainda. Por quê? Yeshua disse, achará fé na terra quando o Filho do Homem retornar? Será que achará fé? E hoje o que nós vemos é uma descrença total. E principalmente entre os que professam crer em Deus. Não vou aqui falar de religiões, existem 50 mil denominações. Então seria uma hipocrisia da minha parte tentar julgar 50 mil denominações. Eu não vou falar disso. Mas vou falar o seguinte, a hipocrisia de qualquer religioso que acredita que existe um Deus criador, um Deus que eu não consigo imaginar o tamanho desse Deus, o poder desse Deus. Não dá. É uma coisa que foge à nossa realidade. E muitas vezes nós negligenciamos esse Deus. Nós consideramos que nós somos deuses, porque ao negligenciar um Deus criador, poderoso, nós nos equiparamos a ele. E isso é um grande pecado. Yeshua nos alertou. Não vai haver fé na terra. E ele nos disse também, que como foi nos dias antes do dilúvio, assim será a vinda do Filho do Homem. Casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Aí surge a pergunta, é pecado casar? Não. Normalmente, o ser humano, ele é projetado para constituir uma família. É o auge da alegria, da felicidade, da vida de um homem e de uma mulher. É um dia festivo. É um dia em que as pessoas, as famílias, que muitas vezes são divididas por coisas banais, bobagens, se encontram, se alegram, né? Temos aí o casamento grego, que é um casamento bacana, que quebram-se pratos, fazem aquela festa, o mesmo casamento judaico e o casamento cristão também. Ou seja, Yeshua disse que as pessoas estariam preocupadas em fazer as suas vidas, se alegrarem. Como eu disse, talvez o dia mais alegre para a ciência ateia será quando eles tentarem provar que Deus não existe. Esse dia nunca vai chegar, porque não é real. Nós sabemos que ele existe. E ele está dentro de cada um de nós. Muitas coisas não têm acontecido na sua vida, na minha vida. Não é porque Deus não quer, é porque nós impedimos que isso aconteça. Nós não temos um compromisso com o Senhor. Nós não temos um compromisso com o Eterno. Nós não temos um compromisso conosco. Diferente de Daniel. Daniel, quando foi levado para a Babilônia, era um garoto. E quando ele chegou, aconteceu algo muito desagradável a ele e aos seus amigos. Eles foram castrados. Tornaram-se eunucos. E isso é uma coisa muito tremenda, muito terrível para um homem. Você pode perceber que não há relatos de Daniel ter uma família. Mesmo assim, ele não se revoltou contra Deus e nem contra os seus algozes. Quando ele foi mandado para a academia da Babilônia para estudar e se preparar, e lá ele teria que se alimentar daqueles alimentos que eram colocados à mesa, ele não aceitou. Porque ele sabia que aqueles alimentos contaminariam a sua alma, o seu espírito, e isso impediria que ele tivesse um relacionamento com o seu Deus.
A Bíblia diz que 3 vezes ao dia ele se virava para Jerusalém e fazia as suas orações de agradecimento a Deus por estar vivo. Uma condição que qualquer um de nós ficaria frustrado, ele não. Ele permaneceu fiel ao Deus bendito. E o que me chama a atenção é que a fidelidade dele fez com que Deus desse as melhores e maiores profecias bíblicas. Profecias que hoje, a sua última profecia está para acontecer. E ela se encontra em Daniel, no capítulo 12. Eu vou fazer uma leitura a partir do versículo 6 de Daniel. Um deles perguntou ao anjo vestido com roupas de linho que estava ao rio acima: quando é que todas essas coisas maravilhosas vão acontecer? No capítulo 12 é um relato sobre alguns atos proféticos. E 2 anjos estão conversando, e um deles pergunta: quando isto vai acontecer? Como nós estamos falando. Quando as profecias que apontam para o retorno do Senhor Yeshua vai ocorrer? Parece que o tempo passa e as coisas não acontecem, mas não é real. Nós vemos aí, diariamente, profecias se cumprindo aos nossos olhos. Nós vivemos numa geração que vai ter muitas dificuldades para enfrentar a realidade da vida. Hoje pela manhã eu tive que sair cedinho, passar no mercado, comprar algumas coisas para trazer aqui para o café da minha mãe, que ela tem dificuldade para comer qualquer coisa. E era cedo, era umas 7 e pouquinho. E aí, quando eu ia passar no caixa, a moça disse: não, pode ir no caixa direto. Existe um caixa aqui, não sei se na sua cidade tem, em que você não precisa mais passar no caixa. Você vai lá, você mesmo aciona os comandos, coloca a balança e o equipamento calcula, você paga e você leva sem o funcionário estar participando. E aquilo é terrível, porque aquilo é um emprego a menos. Em Israel, existem mercados hoje que quando você entra, ao colocar a mão na maçaneta, você é reconhecido. E quando você tira da prateleira um produto, automaticamente já vai para a sua impressão digital aquilo. Então você pegou um leite, já fica determinado que você pegou o leite. Pegou um pão, pegou um arroz, tudo que você comprou ali. Quando você vai sair com aquele produto, você passa o seu cartão e já sai a conta. Não tem funcionário, não tem ninguém. O próprio equipamento repõe a mercadoria. É essa a situação que nós estamos vivendo hoje. Não é? E tudo isso era previsto. E aqui o profeta Daniel, né, ele nos relata que houve essa conversa com esses 2 anjos. E eu vou continuar a leitura no versículo 7. O anjo levantou as mãos para o céu em nome de Deus, que vive para sempre, e disse: eu juro que tudo isso vai acontecer daqui a 3 anos e meio, quando terminar a perseguição do povo. Aqui ele está falando de um momento terrível, tremendo, que vai ser no futuro, quando o anticristo estiver reinando. Serão os dias mais difíceis para o povo de Deus. Para os ímpios, aqueles que não guardam os princípios da Torá, das Escrituras Sagradas, para eles vão ser dias festivos. Vai ser dias extraordinários, porque supostamente esse anticristo, esse líder religioso, vai trazer uma paz aparentemente duradoura, porque antes desse período haverá uma guerra tremenda na terra, haverá lutas, haverá mortes, haverá fome, desespero, como está relatado em Apocalipse. E eu quero ver se eu consigo ler para vocês. Porque será dias difíceis. E esse ser
vai trazer uma esperança para o mundo. Mas para aqueles que conhecem a profecia, sabe que será muito provisória, temporária, e que depois daquele momento será muito pior do que aconteceu até ali. E continuando a leitura, e ele respondeu: agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. Muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão na sua maldade, e nenhum deles entenderá o que está acontecendo. Mas os sábios entenderão. Quem são esses sábios? Vocês. Os ímpios, os maus, eles não vão entender o que está havendo no mundo. Eles vão acreditar que tudo aquilo é benéfico, que tudo aquilo é bom. Mas não vão entender, mas você vai entender porque você conhece a palavra. No versículo 11. Depois, os sacrifícios diários que foram suspensos e o grande terror for colocado no templo, passará 1.290 dias. Então aconteceria um fato, e esse fato iria passar 1.290 dias. A Bíblia nos fala que um foi dado por um ano, ou seja, seria um período de 1.290 anos que iria acontecer. Na sequência, ele diz assim: felizes aqueles que continuam fiéis a Deus por 1.335 dias. Que coisa incrível. Serão felizes, bem-aventurados aqueles que durante 1.350 dias permaneçam fiéis. E esse período, existe um começo e existe um fim. Nós não vamos estudar sobre isso hoje, mas nós podemos testificar através da história quando começou isto e quando vai terminar. Mas como eu falei para vocês, nós iríamos estudar, entrar nesse estudo que eu tenho relutado há muito tempo, que é o estudo do Apocalipse, que nós encontramos em Apocalipse capítulo 5. Diz assim: na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selados com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que estava escrito. Eu chorava muito, porque não podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro e de ver o que estava escrito. Então um dos anciões disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheia de incenso, que são as orações do povo de Deus. E eles cantavam esta nova canção. Faço aqui um parênteses. As suas orações para Deus servem como incenso. Lembra que eu falei que Daniel orava 3 vezes ao dia? E você? Tem orado quantas vezes? Pense bem, as suas orações servem de incenso ao Criador. Não é desperdiçada. Quando você eleva a sua voz em gratidão, quando você eleva a sua voz em gratidão ao Deus bendito por tudo que Ele tem feito, inclusive por não atender muitos dos seus pedidos, que com certeza você ficou chateado, mas quando você avaliou, você percebeu que foi a melhor situação você não ter realizado aquele projeto. As suas orações, elas servem de incenso ao Deus bendito.
E diz assim esta canção: Tu és digno de pegar o livro e quebrar os selos, pois foste morto na cruz e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Está falando de você. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Tu fizestes com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus e eles governarão o mundo inteiro. Você foi conclamado, chamado para fazer parte dessa grande família. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos e milhões deles estavam em pé de volta ao trono dos 4 seres vivos e dos líderes e cantavam com voz forte: O Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra e glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isso é, todas as criaturas do universo que cantavam. Ao que está sentado ao trono do Cordeiro pertence o louvor, a honra e a glória, e o poder para todo sempre. Os 4 seres respondiam: Amém. E os anciões caíram de joelhos e adoraram. E então eu vi, capítulo 6, versículo 1, o Cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, como o barulho de um trovão: Venha! E olhei e vi um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco que dera uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e canto. Nós vemos aqui uma interpretação equivocada de muitas teologias. Esse cavaleiro branco, que tinha um arco na mão, e que lhe deram uma coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando, é o anticristo, aquele que vai ser reconhecido como rei universal. Os povos darão a ele o poder. E ele tem um arco, e esse arco na mão é para guerrear, é para trazer a morte. Só que no começo, nos 3 anos e meio que Daniel fala, ele vai trazer uma falsa paz, uma falsa tranquilidade. Então você preste muita atenção. Quando surgir um líder, seja aclamado como o salvador do mundo, aquele que há de trazer a paz, que há de trazer a fartura, que há de trazer a riqueza, o poder, não é Yeshua. É esse o anticristo que há de vir. Depois o Cordeiro quebrou o segundo selo e ouvi o segundo ser vivo dizer: Venha. Aí saiu outro cavalo que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras, e ele recebeu uma grande espada. Então nós vemos que, inicialmente, o anticristo será aclamado como rei universal. Depois virá esse outro cavaleiro, que irá trazer uma guerra universal no planeta, que irá trazer muita morte, que irá trazer muita desgraça. E continuando, então o Cordeiro quebrou o terceiro selo, e ouvi o terceiro ser vivo dizer: Venha. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. E 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifique o azeite. Esse outro cavaleiro vai trazer a fome. Você vai trabalhar o dia inteiro para conseguir uma cuia de trigo para comer. Serão dias terríveis. Serão dias de luta. Serão dias de fome. Mas, preste atenção, aqueles que estiverem selados serão protegidos.
Lembre-se de Elias. Lembre-se de Israel no deserto. Então você não precisa se preocupar. Se você estiver em aliança com o Criador, se você estiver em aliança com Yeshua, você estará protegido. Só que nesse momento que esse cavalo estiver passando, profeticamente, haverá uma grande fome na terra. Será uma fome generalizada. Mas cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita e você não será atingido. Por isso será muito importante que você não abra a mão da aliança com Deus. E essa aliança tem que ser feita agora. Muitos de nós temos negligenciado isso. Temos usado a aliança de Deus, o sinal de Deus, para fazer os nossos próprios interesses. Vamos lá em Ezequiel 20:20. Ali o Senhor nos dá o alerta, nos avisa. Preste bem atenção. Olha o que ele diz aqui, Ezequiel 20:20. Diz assim: façam do sábado um dia sagrado, de modo que seja um sinal de aliança que fizemos. O sábado fará com que lembrem que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O sábado é um sinal. E aqueles que tiverem um sinal de Deus, eles não passarão nesse momento de crise universal que a profecia aponta. Lembre-se que eu falei agora há pouquinho, em um outro estudo que eu vou fazer na sequência, eu vou mostrar que a última profecia de Daniel está para se cumprir. Depois que ela se cumprir, entrará essas profecias. A vinda do anticristo, a vinda da guerra e a vinda da fome. Versículo 8. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte. E o mundo dos mortos o seguia. E esses receberam poder sobre a quarta parte da terra para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Ontem eu estava ouvindo uma reportagem no canal, no rádio. Me perdoe, foi errado, no rádio. E ali, aquele médico, cientista, ele dizia: uma nova pandemia, muito maior do que esta, está para vir. Estejais preparados, que vai acontecer. E eu lendo aqui, eu vejo que realmente ele tinha razão. Quando esse cavalo amarelo surgir na história, vai trazer a morte sobre 1/4 da população. Nós temos 8 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas vão morrer pela guerra, de fome e de pandemias. É muito sério. Nós que vivemos nesse mundo, nós que estamos aqui, e quando eu olho para minha filha, quando eu olho para os meus netos, quando eu olho para os que estão ao meu redor, eu me preocupo. O que você está fazendo com o sinal de Deus? Hoje é Shabbat. Foi mandado a todos do grupo para que estivessem participando desse momento de adoração. Com certeza absoluta, alguma coisa mais importante está acontecendo na vida deles. E com certeza absoluta, não é estar na presença do Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado a maneira que nós estamos lidando com as coisas de Deus. O sábado é um sinal. Você tem 6 dias para fazer toda a tua obra. Mas esse dia é um dia que vocês têm que estar na presença do Senhor. É um dia que vocês têm que estar com o seu coração, sua mente aberta para as coisas sagradas. E vocês serão abençoados por isto. Esses minutos que vocês estão passando juntos conosco, esses minutos vão ajudar a vocês estarem mais perto da eternidade. Olhei e vi um cavalo amarelo. Versículo 8. O seu cavaleiro se chamava Morte. O mundo dos mortos o seguia.
E eles receberam poder sobre a quarta parte, ou seja, as tragédias que estão para acontecer são muito grandes, irmãos. Se nós usarmos essa conta para o Brasil, que nós temos 220 milhões de habitantes, nós podemos considerar uma conta rápida aqui, pode ser que esteja enganado, mas provavelmente toda a população paulista vai morrer, 40 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas. O mundo vai estar um caos. A fome assolando. Se hoje a criminalidade está numa situação que a gente não tem nem controle, você não consegue sair na rua, você está na rua, você fica preocupado, se você vê uma moto, você entra em desespero, se você vê uma pessoa na sua frente, você fica preocupado. Imagina quando acontecer essas coisas, que está para acontecer em breve. Não vai demorar. Estamos vivendo em dias emprestados. Yeshua contou uma parábola que o noivo viria se casar, mas ele se atrasou e ele chegou à meia-noite. E aquelas moças que fariam parte, não seriam suas esposas, não. Elas faziam parte do cortejo. 5 estavam preparadas, mas 5 estavam sem preparo, não tinham azeite suficiente para iluminar. Por quê? Porque o noivo demorou. O propósito era chegar às 6 horas, que estava claro, mas ele chega à meia-noite e uma parte delas ficaram sem azeite. Eu espero que você seja aquelas que estão com azeite, porque aqueles que não estão, por motivos que eu não sei, pode ser que esteja com pouco azeite. O que vamos fazer? Criticá-los? Não. Vamos orar pela vida deles. Vamos orar para que eles tenham interesse em estar na presença do Senhor, para que eles possam entender que não estar na presença de Deus não é um bom negócio. Eu sugiro que você leia capítulo 5, capítulo 6. É tremendo. Dias difíceis, irmãos, estão para chegar. Parece que a pandemia passou há tanto tempo e não foi. Se lembra que você não podia sair da sua casa? Que você não podia ir ao seu trabalho? O comércio fechou. Foi há pouco tempo. E nós nunca imaginávamos que iria acontecer isso um dia, e aconteceu. E agora essas profecias que estão aqui, elas vão acontecer. Como eu disse no começo, eu sempre me preocupei, eu tenho medo de não saber transmitir a vocês o que Deus quer que vocês saibam. Por isso, não abram mão do sinal de Deus. Não abram mão da vossa fé. Não abram mão das orações. As vossas orações são incenso para o Deus bendito. Orem a Deus, Senhor, abra minha mente, abre meu coração para que eu entenda. Até aqui tu tem dirigido a minha vida. Mas faça com que eu compreenda a tua vontade. Depois que você compreender a vontade de Deus, uma coisa eu posso lhe garantir. As demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós queremos receber bênçãos em lugar de sabedoria. Busque a sabedoria, busque o entendimento, e as bênçãos vão vir automaticamente. Nós temos lá Deuteronômio 28, e mostra que as bênçãos correrão atrás de você. Se você cumprir aqueles princípios básicos que o Eterno estabeleceu, vá lá, faça um checklist do que está faltando na sua vida, para que você alcance graças aos olhos de Deus. Se as bênçãos estão sendo retidas, essas bênçãos estão sendo retidas por um simples motivo, porque você está negligenciando servir ao Deus bendito. Óbvio que existem motivos justificáveis. Tem dias que nós estamos adoentados. Tem dias que são complexos. Tem sábado que eu fico 2 horas deitado, eu não sou de dormir durante o dia, para poder ter força para ir à congregação, para poder estar com vocês. Por amor a vocês, por amor ao Senhor, por amor à eternidade. Porque eu fiz um pacto, fiz uma aliança
como está em Jeremias 31, 31. Eis que eu faço uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E é o que nós vamos estudar na semana que vem, que é os 144 mil. Quem são esses? Aonde eles estão? E o que vai acontecer com eles? Então, meus queridos, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Orem a Deus, que é um incenso suave ao Senhor. Leiam o capítulo 5 e o capítulo 6, em espírito de oração. Coloquem suas vidas no altar do Senhor. Leiam Deuteronômio 28 e vejam o que está reservado para a vida de vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Pai, conforme a Tua palavra determinou. Onde estiver 2 ou 3, ali eu estou. E eu creio, Senhor, que o Senhor está entre nós. Por isso eu quero pedir que Tu venha nos dar a cura às nossas enfermidades. Venha dar resposta às nossas ansiedades. Estamos vivendo numa geração confusa, numa geração que não sabe o que fazer, não sabe como agir. Por isso, Pai, abre os nossos olhos para que possamos enxergar a Tua vontade. Abençoa a vida de cada um dos Teus servos. Nós vamos nos recolher para descansar e que amanhã possamos nos organizar e nos prepararmos para estar na Tua presença, Senhor. Para louvarmos o Teu nome e que as nossas orações e os nossos louvores ali sejam um incenso suave a Ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito obrigado pela presença. E aqueles que puderem estar conosco, se assim for permitido pelo Eterno, será um motivo de alegria. Shalom, shalom. Shalom.